Olá, hoje eu vou falar sobre direito empresarial voltado para a prova da OAB, ok? Então, quando se fala em direito empresarial, nós temos que pensar no artigo 966 do Código Civil, que ele tem a definição, né, da atividade empresarial. Então, o artigo 966, ele vai falar que considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada, né, para a produção ou também para a circulação de bens ou de serviços. Então essa é a definição, né, do que seria, né? E para ser atividade empresarial, ela precisa ter três características. Você tem que ter em mente essas três características. E a primeira característica é a econômica. Então a econômica é muito simples, você vai lembrar de ganhar dinheiro. Essa é a primeira característica. A segunda é o profissionalismo, que é a continuação, né? Tem que ter continuação. Por exemplo, você vendeu um carro. Você vendeu o carro hoje, mas não é a sua profissão. Então, não tem a continuidade, né? Então, para configurar profissionalismo, precisa ter a continuidade. Então, um exemplo legal disso é uma loja de carro, tá? Ou um comerciante, né? Um comerciante que vende carros com habitualidade. Ele faz isso sempre. Então aí configura essa situação. E a terceira seria organização, que é a gestão do negócio. Como que você faz isso? Você ter a organização desse negócio. Não vai ser empresarial a atividade intelectual, então científica, artística ou literária, né? Salvo se a atividade, se ela constituir o elemento de empresa. Empresário individual é a pessoa física que exerce atividade empresária. Então, a atividade empresarial ela tem que ser registrada na junta comercial. Para ser atividade empresarial, ela vai ter que ser registrada na junta comercial. Cuidado que lá na prova da OAB cai o nome Registro Público de Empresas, que é a mesma coisa. Então, você pode chamar de junta comercial ou registro público de empresas. Cuidado que na OAB pode cair um desses termos aí, você tem que saber que é a mesma coisa. O empresário individual, ele pode adotar MEI, tá? MEI, que paga menos imposto, né? Então a MEI ela vai ser de receita bruta anual até R$81 mil. Os requisitos para ser um empresário individual, tem os requisitos, e são eles. Primeiro, tem que ser capaz. Precisa ser capaz, aí tem a ver com a idade, né? Segundo, precisa ser livre de impedimentos. E o que seria essa liberdade, né? Ser livre de impedimentos. Então, são proibições. Por exemplo, um militar na ativa, mas ele vai poder ser sócio, tá? Ser falido, o servidor público federal, o magistrado e o membro do Ministério Público, né? Membro do MP. Incapaz, ele só pode continuar a empresa. Então, para isso ele precisa de uma autorização judicial. Mas o juiz ele pode mudar de ideia. Ou seja, isso é revogável, porque o magistrado ele pode mudar de ideia. O incapaz, ele precisa ser representado, tá? Ou, no caso também, assistido. Então, representado, quando você falar em representado, é para o absolutamente incapaz. E quando nós falamos em assistido, se a prova falar em assistido, aí você vai lembrar que é o relativamente incapaz. Não pode abrir negócio para incapaz, mas tem a exceção, né? Salvo se o dono do negócio herdou ou se ele abriu o negócio e depois ele veio a se tornar, né, incapaz. Sobre o risco patrimonial. Sobre o risco patrimonial, você tem que saber o seguinte. Os bens do incapaz, né, os bens do incapaz que no momento da autorização judicial ele não tinha relação com a empresa, não são atingidos pelas dívidas empresariais, tá? Então, quando o juiz, quando o juiz vai dar assim uma autorização, ele tem uma listinha ali de bens. Então, bens que são da empresa não têm a proteção. E os bens individuais, aí esses têm proteção, ok? Lembre-se que
Para ser empresário, o empresário individual, é necessário que a pessoa seja livre de impedimentos. Então, vamos lá, impedimentos são proibições, tem que gravar isso. Ah, mas quais são? Ser militar nativa. Se é militar nativa, é a proibição. Mas existe o quê? A exceção. Ele pode ser sócio. Ser falido, ser servidor público federal, magistrado e membro do MP. Decora isso, é muito importante para a sua prova da OAB. Se o magistrado, se ele tiver uma empresa, por exemplo, o que é isso? Isso é uma contravenção penal. Está no artigo 973 do Código Civil, que diz mais ou menos assim: a pessoa legalmente impedida de exercer uma atividade própria de empresário, se ela exercer, ela vai responder pelas obrigações contraídas. Então, tudo que ele vai responder por tudo que ele fizer. Uma outra forma de ser dono de um negócio. Então, empresa individual de responsabilidade limitada. É a famosa EIRELI, tá? Inclusive, EIRELI, a OAB adora esse tema. Cai muito na prova, é importante você saber algumas coisinhas, né, que mais cai na prova sobre EIRELI. Então, EIRELI, ela tem um único dono. E esse dono ele pode ser pessoa física ou também jurídica. No momento em que você vai registrar uma EIRELI, né, você já adquire o quê? A personalidade jurídica. E quando existe a personalidade jurídica, ocorre a separação patrimonial. Então, o patrimônio do titular, ele é diferente do patrimônio da EIRELI. Mas tem uma coisa, na EIRELI, o patrimônio, ele não se mistura, tá? Na EIRELI, o patrimônio não se mistura. E se o patrimônio da EIRELI for insuficiente, como é que se dá isso daí? No caso do patrimônio da EIRELI ser insuficiente, então nesse caso, para desconsideração ser decretada no direito do trabalho, no ambiental e consumidor, basta o obstáculo ao pagamento, ok? Então a pessoa não quer pagar, é o obstáculo. E isso está no artigo 28, parágrafo 5º do CDC. Basta não querer pagar, tá bom? Na EIRELI existe uma proteção maior do patrimônio. Então, para você montar uma EIRELI, você precisa de um capital social mínimo de 100 salários mínimos. E também precisa estar integralizado. E o que é isso? O que é estar integralizado? É simples. É você provar que esse valor existe em dinheiro, né? Ou pode ser também bens, tá? Quando o titular ele agir contra a lei, ou seja, o valor não está integralizado, ou quando ele agir contra ato constitutivo, qual é a consequência disso? Então, a consequência é que ele vai responder de forma ilimitada por todas as obrigações. E nesse caso, nem precisa da desconsideração. E isso está no artigo 1080 do Código Civil, ok? Por isso que é preciso ter 100 salários mínimos para você poder abrir uma EIRELI, tá bom? E uma pessoa física, ela só pode ter uma EIRELI. O administrador de uma EIRELI é quem assina pela empresa. A pessoa que vai assinar pela EIRELI, vai assinar pela empresa, ele é o administrador, tá? E o administrador, ele pode ser o titular ou ele pode ser também um terceiro. E isso precisa estar no ato constitutivo ou documento registrado lá na junta comercial. O nome empresarial da EIRELI é firma ou denominação. Então, quando for firma, você vai lembrar que é o nome do titular. Por exemplo, Paulo Comércio de Bebidas EIRELI. Isso é firma. E quando é denominação? Denominação é quando tem o nome fantasia, tá? Um exemplo, Globo Comércio de Bebidas EIRELI. Então, você tem que ter conhecimento desses dois nomes aí. Sobre sociedades, as características da sociedade primeiro, o número mínimo de sócios, 2. Mas existe uma exceção, porque é possível ter uma sociedade com apenas um sócio.
né? E num período de até 180 dias. Que no caso, por exemplo, imagina que um sócio faleceu ou ele vendeu a parte dele. Por 180 dias pode ter apenas uma pessoa. E também na sociedade unipessoal de advocacia, que é uma sociedade com apenas um advogado. Então essas são as exceções. Existe a Lei 6.404 de 76 que fala que pode ter um sócio por até um ano, né? Que é a Lei de SA. Tá? E a existência da SA, chamada de subsidiária integral, tem como dono um único sócio, que é uma pessoa jurídica brasileira com sede no Brasil e com uma forma de aquisição por escritura pública, ok? Isso está no artigo 251 da Lei de SA. Subsidiária integral é uma SA cujo capital social ele vai estar nas mãos de uma pessoa jurídica brasileira. Isso é uma subsidiária integral de uma SA. Então, sociedades elas são divididas em personificadas e não personificadas. Isso é muito simples. Personificadas. O que é isso? Fácil. Significa que tem personalidade jurídica. Ela surge com o registro, tá? Na junta comercial ou o registro público de empresa, tá? A OAB, né, os advogados, o cartório de registro civil de pessoa jurídica, credor, depois pessoa jurídica, né? E depois os sócios. Então a responsabilidade dos sócios ela vai ser subsidiária ou os sócios têm benefício de ordem. Não personificadas, muito fácil, significa que ela não tem personalidade jurídica, ela não tem o registro, né? Então, credor, depois patrimônio especial, depois os sócios. A responsabilidade dos sócios, nesse caso, ela é subsidiária e vale também para o benefício de ordem. Então, patrimônio especial são os bens do sócio que foram colocados no uso, né? No uso daquela sociedade. Esse é o patrimônio especial. Capital social. Aí é um investimento, capital social é um investimento, que é a soma, né? Do que os sócios se comprometem a investir nessa sociedade. Esse investimento ele pode ser tanto em dinheiro, como pode ser também em bens. Em regra, o capital social ele não pode ser em prestação de serviços, mas existe uma exceção. Então, é possível que o sócio apenas preste serviços nessa sociedade cooperativa, e serviços na sociedade simples e pura. Tá bom? Sociedade simples, definidos por lei. Então, cooperativa, sociedade de advogados. Sociedade simples. Sociedade empresária. Então, SA. Sociedade empresária, SA. E comandita por ações. Para outras sociedades, então aí vai ser preciso analisar o quê? O objeto social. Se a atividade for de um ramo não empresarial, por exemplo, dentista, médico, tá? E se for atividade empresarial, aí é uma lanchonete, pode ser uma padaria, tá? Uma loja, né? Quando se fala em falência, falou em falência, e também a recuperação de empresas, não se aplica em sociedade simples. Guarda isso, tá bom? Não vai se aplicar em sociedade simples. A sociedade simples, então, ela não sofre falência e ela também não tem direito à recuperação de empresas. Sociedade simples não sofre falência e nem tem direito à recuperação de empresas. A sociedade empresária, essa pode falir e ela também tem direito à recuperação de empresas, a sociedade empresária. Sobre a sociedade conjugal, é permitida a sociedade entre marido e mulher. Então, é permitida a sociedade entre marido e mulher, salvo se forem casados no regime de comunhão universal ou separação obrigatória. Espécies societárias. Então, existe a sociedade comum,
que está lá no artigo 986 até 990 do Código Civil. E na prova da OAB pode cair com o nome de sociedade de fato, também sociedade irregular ou também sociedade informal. Então fica atento a esses termos. Sociedade incomum, de fato ou irregular ou informal. É uma sociedade que ela não é personificada, então não tem a tal da personalidade jurídica. É isso. E ela pode ser sociedade simples ou também a empresária, né? Isso vai depender do quê? Vai depender de como que está ali no contrato, no objeto social. Depende de como estiver no objeto social. Responsabilidades dos sócios. Então, como é que vai ser isso? Ilimitada. Significa que o credor ele pode cobrar a dívida do sócio. Ele pode cobrar. Quando for solidária, os sócios respondem por tudo. Quando for solidária. Quando falar em benefício de ordem, o credor ele precisa acionar patrimônio empresarial especial e só depois que ele pode ir atrás dos sócios, ok? E o sócio que contratou, ele vai responder. Então vamos lá. O sócio que contratou, ele responde de forma ilimitada, solidária, mas ele vai ser excluído do benefício de ordem. Ou seja, o credor ele pode cobrar esse sócio diretamente. O credor pode chegar direto lá e cobrar o sócio. Mas lembre-se, o sócio que contratou, ele vai ser excluído do benefício de ordem. O sócio que contratou é excluído desse benefício e pode ser cobrado diretamente, porque ele foi excluído do benefício de ordem. Sociedade em conta de participação. O que é isso? É uma sociedade não personificada e ela pode ser simples ou empresária. E isso vai depender do objeto social. Quando se falar em sócio ostensivo, então realiza o objeto social. Ele realiza o objeto social, contrata com terceiros, responde de forma ilimitada perante os terceiros, tá? Sócio participante, ele não realiza o objeto social, não contrata com terceiros e não responde por terceiros. Então ele não contrata com terceiros e também não vai responder por terceiros. Quando cair na prova sobre o investidor anjo, está no artigo 61 da Lei Complementar 123/2006, né? É o investidor de um novo negócio e tem prazo para recuperar o dinheiro. Ele participa do lucro, mas ele não pode interferir na gestão do negócio, na administração, tá? Sociedade cooperativa, artigo 1093 e 1094 do Código Civil. É uma sociedade simples, ela é personificada e o capital social da cooperativa ele pode ser inexistente ou também chamado de variável. Então, inexistente ou variável. O cooperado ele pode investir dinheiro, bens ou também trabalhar. Isso vai depender do estatuto social. O que vai dizer no estatuto? Na cooperativa, o voto é por cooperado. Então, não importa se ele investiu 10 milhões ou se ele investiu R$1. Os votos serão iguais, vai ter o mesmo peso. O poder de decisão vai ser igual para todos, independente do quanto que ele investiu. As cotas na cooperativa, elas são consideradas intransferíveis, tá? Então, não pode vender as cotas da cooperativa. A cooperativa, ela tem um fundo de reserva, que isso nada mais é que uma soma dos investimentos desses cooperados, né? Esse valor fica retido lá na cooperativa, tá bom? A responsabilidade dos cooperados, como que é isso? Então, a responsabilidade dos cooperados, ela pode ser ilimitada ou limitada. E isso depende do quê? Vai depender do estatuto. O estatuto é que vai falar isso daí. Atividade empresarial é a produção ou a circulação de bens ou serviços. Isso que é atividade empresarial. Então, o empresário é a pessoa física. Empresário, pessoa física. Sociedade empresária, aí
pessoa jurídica, ok? Separar essas duas coisas aí para você não confundir. Sobre sociedade empresária. A sociedade em comum é uma sociedade despersonificada. Ela não tem nome empresarial, significa isso, por isso que é despersonificada, não tem nome empresarial. Ela possui patrimônio especial do qual os sócios eles são cotitulares em comum. Então possui um contrato, né, que não foi levado a registro e, em consequência disso, os sócios eles terão responsabilidade solidária e ilimitada, tá? Embora os sócios eles detenham o benefício de ordem, salvo aqueles que contratou. Então, aquele que contratou não, em nome da sociedade, né? Que o administrador seria, né? Então, não é o registro que vai criar a sociedade. Não é o registro, e sim a vontade, tá? O acordo entre os sócios. O registro na junta vai personificar a sociedade. É isso que você tem que ter em mente. O registro na junta ele personifica a sociedade. Os credores eles deverão sempre acionar primeiro a sociedade comum. E se ela, a sociedade, não responder por essa obrigação, aí nesse caso os credores poderão acionar os sócios, tá? Se o credor ele acionar os sócios antes de acionar a sociedade, então os sócios, mediante o tal do benefício de ordem, eles poderão exigir que os credores primeiro responsabilizem a sociedade. Primeiro vai em cima da sociedade, para depois em cima deles. O sócio que representava a sociedade, né? O sócio que representava a sociedade e que tenha poderes para assinar ou representar a sociedade, ele não possui o benefício de ordem. Somente com a apresentação do contrato social que os sócios podem provar essa existência de uma sociedade perante um terceiro, somente com o contrato social. Conta de participação, isso está no artigo 991 do Código Civil. É uma sociedade que é despersonificada, ou seja, não tem o nome empresarial, e possui duas categorias de sócio. Então, o sócio ostensivo, né, e o sócio participante. O sócio ostensivo, ele tem que ser empresário ou sociedade empresária. Esse é o sócio ostensivo. E o participante, ele não precisa ser empresário ou a sociedade empresária. Por quê? Porque ele não pratica a atividade empresarial em nome próprio. Então o sócio participante, ele não possui nenhuma responsabilidade perante terceiros. Então, mesmo que o contrato social ele seja levado a registro, isso não vai conferir, não conferirá a personalidade jurídica para essa sociedade. O contrato ele vai servir para comprovar obrigações entre as partes, ok? Ele serve para isso. Somente o sócio ostensivo é que assume a responsabilidade perante terceiros. Se acontecer do sócio ostensivo, digamos que ele venha a falecer, sócio ostensivo faleceu, o crédito do participante se torna crédito quirografário. Então ele perde o investimento, porque não possui garantia de pagamento. Lembra que o credor quirografário é aquele credor que não possui um direito real de garantia. Esse é o credor quirografário, não possui direito real de garantia. O nome empresarial é firma social. Então lembra que firma é o sobrenome dos sócios. Firma, sobrenome dos sócios. A responsabilidade dos sócios é solidária e ilimitada. Ou seja, a dívida da sociedade ela pode atingir os bens dos sócios. Tá bom? A comandita simples, isso está no artigo 1045 do Código Civil. Então a comandita simples é personificada, então tem contrato, tá? É firma, então é sobrenome dos sócios, ok?
A responsabilidade, ela vai ser chamada de mista. Então, o que é isso? Então, sócio comanditado. Então, ele tem responsabilidade ilimitada. Ele administra, tá? Sócio comanditado. Já o sócio comanditário, então, comanditário, aí no caso ele tem responsabilidade limitada. Por quê? Ele não vai administrar, tá? Esse sócio não administra. Lembre-se que quando termina em ário, é a parte fraca da relação, tá? Com exceção quando se fala em fiduciário, que aí é pessoa ou instituição, né? Instituição financeira, né? Que concede o financiamento, no caso o banco, tá bom? E o fiduciante, que é o indivíduo que recorre a essa modalidade, né, de financiamento, né, para obter assim um bem desejado. Ele quer comprar ali uma casa, né, e ele pegou o empréstimo, né. Limitada, ela está no artigo 1052 do Código Civil. E nessa sociedade, cada sócio ele vai ter a sua responsabilidade restrita ao valor das suas cotas. Mas todos terão responsabilidade solidária, né, pela integralização do capital social. Subscrever o capital social é prometer integrar para a sociedade algo que pode ser valorado economicamente falando, né? Então, seria o quê? Bens, pode ser valorado. Não se admite a subscrição com serviços, ok? Então, integralizar é a efetiva entrega do que foi prometido. Isso é integralizar. No direito societário, a responsabilidade dos sócios ela é sempre subsidiária. Então, isso quer dizer que o sócio ele responde depois da sociedade. Então, o sócio vai responder depois da sociedade. Se o capital social estiver subscrito, né, integralizado, se o capital social estiver subscrito integralizado, os sócios não respondem pelas dívidas da sociedade. Tá? Se o capital social não estiver integralizado, aí os credores eles podem acionar os sócios até o montante em que faltou para integralização. Ok? Qualquer sócio poderá ser responsabilizado. Então, o incapaz, ele pode ser sócio de uma limitada, desde que o capital social esteja integralizado. E o incapaz, ele não pode exercer o cargo de administrador, ok? O incapaz não vai poder administrar. Uma exceção à regra da responsabilidade limitada, né, do sócio, uma exceção. Então, nós temos 3 aí, tá? Então, a primeira, quando se fala em dívidas trabalhistas, quando você fala em dívidas trabalhistas, é uma exceção. A segunda é a desconsideração da personalidade jurídica, ok? E a terceira, quando os sócios deliberarem a matéria que esteja assim, vedada pela lei ou pelo contrato social, né? Então, os sócios que aprovaram a matéria proibida, eles passarão a ter a responsabilidade ilimitada. O artigo 135, inciso 3º do CTN, né, Código Tributário Nacional, ele vai responsabilizar o administrador pelas dívidas tributárias, tá? Lembra disso, isso cai bastante na prova. O administrador, ele pode ter ou não o status de sócio, tá? O administrador, ele pode ter ou não. Sociedade anônima. Então, ela não está no Código Civil. Então, a sociedade anônima ela foi regularizada através de uma lei, né, a 6.404 de 76. Ela é voltada para grandes empresas. Quando você falar em SA, você vai lembrar de grandes empresas. Ela tem responsabilidade limitada, ou seja, cada acionista só responde pelas suas ações, tá? Então, atenção, decora isso, tá? Na SA, cada sócio ele só vai responder pelas suas ações, ok? Então, uma coisa, na SA,
A responsabilidade dos sócios ela é ainda mais limitada do que na sociedade limitada, porque não há uma solidariedade entre eles. Não existe essa solidariedade. Nome empresarial. Isso está no Código Civil, no artigo 155 até 158. Então existe firma, né, que é o nome civil. Exemplo, Paulo Lanchonete. Isso é firma. E a denominação que você vai lembrar de fantasia. Exemplo, Banco Bradesco. Isso é nome fantasia. SA só adota, só adota a denominação, né, fantasia. SA é só fantasia. Mas, se quiser ser registrado com o nome do sócio, fundador, isso pode. Tem essa exceção aí. Então, existem duas espécies de SA. A primeira espécie é chamada de sociedade anônima aberta. Então, aberta por quê? Porque ela negocia seus valores mobiliários no mercado de capitais. E a sociedade anônima fechada, ela não negocia no mercado de capitais, ok? Valores mobiliários são bens da SA. Se vender diretamente, é fechada, tá? Se vender diretamente, vai ser considerada fechada. Mercado de capitais. Então, se vender através de mercado de capitais, vai ser considerada aberta, que vende através de mercado de capitais. Valor mobiliário. São títulos emitidos pela sociedade anônima e são colocados à venda com a ideia de captar recursos para os seus cofres. Ok? Essa é a ideia. Então, nós temos, primeiro, ações, nós temos debêntures e temos partes beneficiárias e bônus de subscrição. Então, se colocar no mercado, vai ser aberta, tá bom? Mercado de capitais. O mercado de capitais ele vai ser regulado pela Lei 6.385 de 1976. Instituições que compõem o mercado de capitais. Quais são essas instituições? Vamos lá. Então, primeiro, a Bolsa de Valores. Ela compõe o mercado de capitais. Depois, o segundo, né, mercado de balcão. E o que é isso? São instituições financeiras, corretoras. Corretoras é o mercado de balcão, tá? Ações. O único valor mobiliário que dá status de sócio são as ações, ok? Dá status de sócio. O gestor, né, que é o que comanda, né, e o investidor, que é o que quer ganhar, ele quer ganhar com a valorização dessas ações, tá? Capital social é livremente formado entre ações ordinárias e preferenciais. Então, havendo apenas uma restrição, só vai ter uma restrição, que é não poderá ser formado por mais de 50% de ações preferenciais sem voto, tá bom? Debêntures são valores mobiliários por meio dos quais a SA vai captar os recursos com o mercado, através, né, do mercado de capitais. Quando você compra uma debêntures, você está, digamos assim, emprestando dinheiro para uma SA, ok? E nesse caso, você não é sócio, e sim credor dessa SA. Cuidado com essa confusãozinha aí. Se você não receber o que emprestou, você pode cobrar em execução, pois o debêntures, o que é o debêntures? Debêntures é um título executivo extrajudicial. Por isso você vai poder cobrar. A debêntures, ela pode dar garantia real, que é uma coisa que fica em garantia até o fim. Essa é a garantia real. E existe aquela garantia chamada de flutuante. Então, ela dá todo o seu patrimônio como garantia, tá? Ela vai te dar todo o seu patrimônio para te oferecer a garantia. Se não der garantia, aí chama-se crédito quirografário. Crédito quirografário, ele não tem garantia,
tá bom? Então, para não ficar tão longo, eu vou ter que dividir esse bloco aqui, né? Vou gravar um outro estudo compartilhado depois. Então, vou terminar esse bloco aqui e vou postar uma continuação no próximo bloco, tá bom? Te vejo no próximo estudo compartilhado sobre direito empresarial voltado para a prova da OAB, ok? Até o próximo vídeo, tchau!